Então, fazer mais uma colocação bem interessante de um contexto do dia a dia da ótica, que é quando a gente não vende armação, tira a lente da armação de uso do cliente e essa lente a gente vai adaptar numa outra armação dentro da ótica. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, bem interessante. Essa lente que está numa armação específica, quebrou a armação, tá velha, ele não quer mais a mesma armação, mas ele não quer fazer lente nova, ele diz que o grau tá bom, tá enxergando ainda. Cabe ou serve em qualquer armação? Não. E outro detalhe que é o mais importante ser levado em consideração em relação à adaptação das lentes. Vocês devem fazer o mesmo protocolo que vocês fizeram na hora que venderam ou na hora que vocês vendem uma lente nova numa armação. Vocês novamente vão fazer o seguinte passo, que é o primeiro deles. Vão lá com a canetinha e vão tirar nessa armação que ele está escolhendo, que cabe às lentes, que ele está escolhendo a DNP e a altura na pupila. Por quê? Porque essas lentes que estão numa determinada armação e vocês vão passar para essa nova armação, ela pode ter alguns detalhes que é o principal deles diferente da antiga, que é a ponte. E a ponte determina DNP correta. Então, por que vocês tiram, se for o multifocal, né? Por que vocês tiram a altura dessa armação nova? Porque vocês vão pegar as lentes, vão colocar no gabarito e vão fazer uma marcação para ver se da mesma medida que foi feita na armação velha, que ele está substituindo agora, nesta nova, naquela medida que foi marcada agora, vocês vão conseguir colocar em cima o pontinho de DNP e vão perceber se tem uma boa altura na vertical ali para ele ter um bom proveito do campo de perto, tanto quanto o campo de longe. Então, gente, vocês terão o quê? Segurança nessa adaptação de uma lente já usada para uma armação nova. Certo. Um outro cuidado que vocês têm que fazer, o Johnny está falando que o cliente chegou com uma armação quebrada e ele quer uma armação nova, porém ele quer aproveitar aquelas lentes, correto? Correto. Isso. Uma coisa que vocês têm que ter bastante conhecimento e saber diferenciar é o material dessa lente. Muitas vezes você vai estar trabalhando com inúmeros materiais. Vou citar aqui alguns. O orgânico, o CR39. Você vai estar trabalhando com policarbonato. Você vai ter opção de cristal. Então você tem que ter noção do tipo de material que esse cliente estava utilizando. Porque tem alguns detalhes que muitas vezes quem está iniciando não tem a noção. Por exemplo, uma lente de cristal nós não podemos colocar em qualquer tipo de armação. Tem que ser numa armação fechada. Normalmente de acetato, que acomoda mais, né? Uma outra coisa, você tem que ver o material, às vezes é o policarbonato. Então, policarbonato é um pouquinho mais difícil para lapidar. Então, por que eu estou falando a respeito dos materiais? Porque geralmente quem vai na loja com a armação quebrada, ele quer o serviço na hora. E o tipo de material a ser lapidado, seja cristal, seja policarbonato, orgânico mais simples, vai determinar o tempo de entrega desse óculos. Isso o teu cliente precisa, ele precisa de toque de caixa. Então, para material cristal, você precisa de um tempinho maior, para o policarbonato você precisa de um tempinho maior, para o orgânico um pouquinho menos. Mas tomem cuidado com a adaptação e vejam que tipo de material e o tipo correto de armação, para determinar o tempo de entrega. Porque muitas vezes ele chega lá que é para amanhã, mas não dá. Então você tem que ter o conhecimento e clareza para explicar para ele que isso depende muito do material. Pegando o gancho e dando sequência aqui nessa resposta. E aí, pessoal, tudo bem? Passando aqui rapidinho, no meio do vídeo, só para pedir para você, curte o nosso conteúdo. Isso vai nos ajudar a chegar em mais pessoas, a alcançar uma vasta região aí que talvez precise desse conteúdo que a gente está explicando, está dividindo. Certo, pessoal? Curta nosso conteúdo e é isso aí. Um abraço. Para quem tem ótica e quer fazer boas adaptações, comprem uma
facetadora diamantada, para vocês fazerem na sua loja essa adaptação. Ah, Johnny, mas eu não sei gastar a lente. Que bom, não tem problema. Aprendam. Como é que se aprende? Fazendo. Peguem lentes velhas, peguem armações pequenininhas e vão gastando essa lente, vão analisando, né, os cantinhos que precisa lapidar, os cantinhos que precisam gastar. Pois é, Johnny, mas eu nunca lapidei. Tranquilo. Num outro momento eu vou fazer um videozinho bem rápido, bem simples, quais os procedimentos para lapidar na mão ali uma lente e fazer uma adaptação bem tranquilo. Muitas pessoas devem precisar disso, então eu vou fazer. Mas nesse primeiro momento, comprem uma facetadora diamantada. Façam esse investimento, porque como o Adriano acabou de falar, o cara precisa do óculos para a hora, ele não enxerga sem o óculos. Ele não pode esperar talvez do dia para o outro vocês fazerem a adaptação para ele. Ele quer na hora. E se vocês não derem a solução, ele talvez procure outro lugar para resolver isso para ele. Então, saber gastar a lente, encaixar nessa nova armação que vocês escolheram, gente, fundamental para o sucesso da loja de vocês e da autoridade e da solução dada para o cliente que buscou vocês. Então, vocês podem ter esse receio e não saber fazer, mas está na hora de começarmos a fazer, dar essa solução para os clientes de vocês. E aí, vou gastar um material diferente um do outro, também tem uma técnicazinha para vocês gastar cada material, se precisa usar água, se não precisa usar água, né? Técnicazinhas um pouco diferentes uma das outras, mas que no fim das contas dá para fazer todos com tranquilidade dentro das suas lojas, se vocês tiverem a facilitadora para poder fazer isso a toque de caixa.